Ah, é, né? Gente, pelo amor de Deus, problemas técnicos. Imagina se isso fosse ao vivo. Imagina no dia do evento, quando tiver 200 pessoas. Ai, não, vai ser no StreamYard. É a vantagem do StreamYard, né? É isso aqui. Eu juro para vocês que eu estou tentando começar a gravação. Até agora, nada. Olha, Igor, para Igor, mim mas aqui já tá aparecendo como gravando. Vê aqui se... também. Paulo já está Pra mim gravando. também. Pronto, agora tá. Agora apareceu. Só mesmo. Boa noite, pessoas que assistem a gente pelo YouTube. Boa noite, pessoas que estão aqui conosco. Ítalo, Emanuel, Eduardo e Alberto Luiz, né? Ou Alberto Luiz, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula, um grupo, um mini curso, sei lá, o que a gente pode desenvolver disso aqui. Mais uma reunião do grupo de estudos em Albert Camus, né? O GEAC. E vamos hoje ter o desdobramento desse nosso eixo temático, que é a filosofia do direito, né? Nosso segundo eixo temático aí do ano de 2021. Recebi no formulário, né, que vocês escreveram lá, as propostas para o ano de 2022, né? Vão ser analisadas sim, a gente desde já coloca que elas terão sim vez, né? Teve uma relacionada a questões de inspiração de obras, outro de relacionados a HQs, coisas do tipo. Então, a gente vai fazer isso sim, tá? Vai ter uma pegada mais cultura pop em 2022, né? A gente vai fazer um negócio desse. Mas, sem mais delongas, a gente começa a leitura, o estudo, a discussão da proposta de hoje, que foi falar sobre esse texto do Camus, Nem Vítimas, Nem Verdugos, esse texto com esse título horroroso, né? Se a gente pega o original, acho que o original é Non Victimes Nem Brosson, uma coisa assim, é muito mais bonito, e quando a gente traduz, como é que é? Também a tradução, se você for para o português, fica bem legal, né? Mas aí os portugueses, né? Os portugueses de Portugal tem que fazer uma coisa diferente, né? Tem que botar uma coisinha diferente. E aí botaram logo um verdugos, né? Ninguém sabe o que é, ninguém usa, ninguém sabe se é de comer ou de usar, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Mas é o texto que a gente utiliza como base, porque no final das contas foi o que a Livros do Brasil trouxe, fez, né? Esse Nem Vítimas Nem Verdugos é um texto que faz parte de um editorial escrito em novembro de 1948 do Camus, né? Que ele fez ao Combat, né? E aí o que é que basicamente esse texto trata? Do pós-guerra, né? A situação do pós-guerra ali relacionado à política, democracia, justiça, direito, todos esses sentimentos e esses conceitos, essas atuações ali estavam presentes naquela época, e o Camus estava observando tudo como estava acontecendo, né? Principalmente a questão da ideologia, porque nós estamos falando de um contexto de Guerra Fria, né? Então, esse texto, na verdade, o que a gente repassou aqui na editora Espoir, nada mais é do que uma cópia do texto da Livros do Brasil, propriamente dito, né? Eu deixo isso apresentado, eu deixo isso registrado na apresentação. Antes do texto em si, eu utilizei essa citação que a gente pode observar no Cartas a um Amigo Alemão, muito importante para o Camus, muito importante para nós que estudamos Camus, para ter essa noção do que seria essa possibilidade de estudo de filosofia do direito ou uma teoria do direito em Albert Camus, né? E aí ele fala que, e ainda porque você admitia, dentro do contexto do Cartas ao Amigo Alemão, facilmente a injustiça da nossa condição, não hesitando mesmo em aumentar
enquanto que eu, ao contrário, considerava que o homem devia colocar a justiça a serviço do combate à eterna injustiça e deveria criar a felicidade para protestar contra o universo do sofrimento. Né? Isso aqui a gente pega duas noções muito básicas do estudo camisiano, que é o absurdo e a revolta, em condensados no que a gente pode colocar como um trecho, né? Que é justamente esse enfrentamento ao absurdo, fazendo com que nós realizemos um combate contra a injustiça e criemos a felicidade no nosso mundo, na nossa Terra, né, no nosso planeta, para protestar contra o universo do sofrimento, que é o quê? O que é o universo do sofrimento? Doenças, tragédias e, enfim, a própria morte. Né? Diante disso, nós temos a apresentação, sumário, né, as partes do texto, né, são 5 textos que foram apresentados na Livros do Brasil: Século do Medo, Salvar os Corpos, Socialismo Mistificado, Democracia e Ditaduras Internacionais, O Caminho do Diálogo. Né? Como eu disse na apresentação, esses textos, né, foram traduzidos por José Carlos Gonzalez e Joaquim Serrano. Né? Eles fizeram essa condensação de textos que a gente pode encontrar no livro Crônicas da Atualidade. Né? Esse Crônicas da Atualidade nada mais é do que o Actuelles 1. Né? O Camus ele tem 3 livros que vão tratar de crônicas de jornal e coisas do tipo. Atualidades 1, Atualidades 2 e o Atualidades 3. Atualidades 3, especificamente, será o Crônicas Argelinas. Né? O Atualidades 1 será todos esses editoriais do combate ali dos anos de 44, 45 até 48, né? E o Atualidades 2 vai permear também ali 40, 50, né? Até que nós chegamos na Atualidades 3, que será, enfim, sobre as crônicas na Argélia. O Atualidades 3 fará uma leitura do que o Camus já escreveu na década de 30, em relação à Argélia, e fará também uma leitura do Camus em relação à crise na Argélia, o que está acontecendo, né, na Argélia, que é naquela turbulenta década de 50. Né? Eu tinha ressaltado que, infelizmente, os tradutores eles não botaram um texto integral. Né? Faltam 3 textos do Nem Vítimas e Nem Carrascos. Né? Não sei por que motivo, razão, eles suprimiram esses 3 textos. Né? Acho que talvez deveria ser feito um trabalho somente nisso, porque os textos jornalísticos do Camus são muito bons mesmo. Né? E aí, como eu disse aqui na apresentação, estes 3 textos não utilizados nessa edição virtual certamente serão anexados completamente a uma nova tradução diretamente do francês, juntamente com o início dos esforços da editora Expoá em seu primeiro projeto de tradução da obra camusiana. Mais novidades surgirão nesse sentido. Né? Somos ambiciosos, mas precisamos começar com passos de bebê. Né? Nem vítimas, nem verdugos. Né? Basicamente, a gente já inicia aqui com o Século do Medo, né? Quando o Camus vai exemplificar que o século XX é o século do medo. Né? E aí nós temos 1 hora, mais ou menos, de aula, uma hora de reunião aqui. Então, eu queria saber como é que a gente faz. Né? Vocês leram o texto, né? A gente discute, ou eu vou falando e resumindo e tal, como é que vocês querem fazer, né? Que eu não sei se vocês leram, né? Não tenho a ciência disso, não sei também da disposição de vocês em relação a isso. Fica ao critério de cada um. Pode ser? Olha, Igor, eu particularmente eu conheço o texto, né? Então, se você quiser fazer só algumas leituras pontuais de uns parágrafos que você julga assim central nos textos e comentar, acho que seria até mais prático do que ler tudo, né? Não sei o resto do pessoal, mas particularmente eu conheço o texto, então acho que seria mais
prático ler alguns parágrafos específicos e comentar em cima. Perfeito, perfeito. Até porque, apesar de ser um texto curto, né, tem mais ou menos aí umas 20 páginas, mais ou menos, mesmo assim, como é que eu posso dizer? Ficaria enfadonho e cansativo. Né? Sem falar que é de uma densidade extraordinária. Assim. Sim, sim. Comentários, dúvidas e coisas do tipo, fiquem à vontade, né? O Emanuel falando, quero ler para o meu TCC, acho que tu podia trazer questões pessoais. Tá bom, depois a gente vai, sim. E, Emanuel, tranquilo, correria é isso mesmo. Eu li 2 vezes esse texto porque, enfim, eu estava digitando. Então, é um trabalho duplo. Então, vamos lá. O Camus elenca o século XX como o século do medo, né? E aí ele fala aqui, né? O século das matemáticas, né, das ciências físicas, da biologia, e o século XX, o século do medo. Pessoas perguntarão, mas o medo não é uma ciência, né? E o Camus, como sempre, na sua habilidade mais do que fantástica, dirão que isto não é uma ciência, mas, antes de tudo, a ciência é certamente uma causa do medo, porque os seus últimos progressos técnicos obrigaram a negar a si, e porque os seus melhoramentos são a destruição de toda a Terra. É importante a gente observar, e aí pode parecer no primeiro momento, que o Camus se apresentará como um inimigo da ciência. Não se trata disso. Né? O que acontece é que o Camus tem um receio imenso de como essa ciência será utilizada. Né? O Camus escreverá, depois das bombas, né, das bombas em Hiroshima e Nagasaki, que nós atingimos o nosso último nível de selvageria, né, quando decidimos ali arrasar toda aquela terra. Né? E aí, claro, preocupação do Camus sempre será em relação aos homens de sua geração. De certa maneira, ele não falará aos homens do passado e do futuro, ele falará dos homens do presente. Né? E estes homens do presente, é muito importante a gente verificar que essa geração, que ele sempre se refere, né, é uma geração que, como o Vicente Barreto fala, uma geração deserdada. Uma geração que sofre a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né, sofre com a queda da Bolsa, em 29, sofre com uma guerra civil espanhola, sofre com uma ascensão ali do nazismo, né, o Holocausto e tudo mais, e depois a Guerra Fria. Né? Então, são muitos episódios ali num curto espaço de 46 anos, vamos colocar assim, né? Se a gente for de 1900 até 1946, um curto período de 46 anos em que a gente tem todas essas formações assim humanas, né, que ceifam muitas vidas. Né? Então, essa é a geração que o Camus fala. Né? Uma geração que, quando chega em 1946, né, o Camus, obviamente, falará acerca da crise humana, né? Justamente por acreditar que esse século que se inicia desse modo não vai trazer seres humanos muito bem conjuntados, né? E isso é claro e evidente quando o Camus fala aqui, ó, algo em nós foi destruído pelo espetáculo dos anos que acabamos de passar. E esse algo é até a confiança do homem, confiança que sempre lhe fez crer que podia obter de um outro reações humanas, desde que lhe falassem na linguagem humana. Mas nós vimos mentir, envelhecer, matar, desterrar, torturar, e não foi possível persuadir os que faziam a deixá-lo de fazer, porque estavam seguros disso, porque é impossível convencer uma abstração, isto é, o representante de uma ideologia. Né? O Camus acaba utilizando outra frase aí que complementa essa que ele acabou de dizer, que é essa daqui. É evidente que um homem que não se pode persuadir é um homem que faz medo. Né? São certezas, afirmações, algo que o Camus trará no Homem Revoltado, de 1951. Né? Se no mito de Sísifo nós trabalhamos com a questão da negação de tudo, da negação até de si ao ponto do suicídio, aqui nós estamos trabalhando na perspectiva da afirmação,
afirmação minha, né, e negação dos outros. Como é que a gente chama esse movimento? No final das contas, assassinato. Quando você evidencia, né, o seu si, né, e acaba negando o outro ao ponto de que você está errado, você é isso, você é aquilo e eu vou lhe matar. Claro que há exceções aí, evidentes, né? Mas isso é uma coisa que o Camus aqui trabalhou no aspecto de que esse representante de uma ideologia que ele está observando aqui é a ideologia nazista, a ideologia comunista e também a ideologia liberal. Né? Camus não está aqui em nenhum lado, né? Ele tá batendo em todos, porque no final das contas é o que ele vai dizer num texto mais aqui à frente, que tanto o liberalismo quanto o comunismo, ou marxismo, digamos assim, são preços caros demais, com muitas mortes, com muito sangue, para que nós possamos pagar. Né? E aí ele evidencia aqui ao longo, né, das questões que envolvem ainda os jogos de poder que estão sendo travados ali. Francisco Franco ainda está, né? Não deveis falar da depuração dos artistas na Rússia, porque isso seria aproveitado pela oposição, né? Justamente aquela coisa, aquele momento em que o Camus observa que a sua fala, né, não está sendo completa porque um grupo determinado diz, não fale sobre isso porque a oposição pode utilizar, tipo, a direita pode utilizar isso, né? É como se assim, nós somos da esquerda, então pega esse tapetinho, bota a sujeirinha embaixo, deixa aqui guardadinho para que a oposição não veja, né? Não é isso. O Camus, de forma nenhuma, quer que isso aconteça, né? E aí ele fala, não deveis falar da depuração dos artistas na Rússia, porque isso seria aproveitado pela oposição. Não deveis calar-se aos anglo-saxões, né, a Inglaterra e Estados Unidos, mantendo ainda Francisco Franco no poder, porque isso seria aproveitado pelo comunismo, né? Eu bem dizia que o medo é uma técnica. Entre o medo muito geral de uma guerra que todos preparam, o medo particular das ideologias criminosas, não há dúvida alguma, deixa eu aqui um pouquinho, não há dúvida alguma que vivemos em pleno. Né? Esta ainda é uma ideia, né? A ideia de uma vivência em terror ainda é uma ideia que o Camus vai trabalhar, principalmente ali no ano de 48, 49. Ele está escrevendo nos cadernos dele sobre os justos, né? Sobre a peça que ele vai fazer, os justos, ali em 49. Então, esse tema do terrorismo para o Camus, ele surge aqui no Editorial do Combate de forma muito importante. Só que é muito... É claro que a gente está observando aqui não um terrorismo individual e não terrorismo organizado civilmente, tal, paramilitar. Ele está falando aqui do terrorismo relacionado ao terrorismo de Estado. Né? Vivemos no terror porque a persuasão já não é possível, porque o homem foi inteiramente entregue à história. Esse é um conceito muito interessante que depois a gente pode trabalhar em um desenvolvimento, desdobramento de uma crítica à questão da história, do absoluto em Hegel, né? É uma paulada que a gente pode observar. Claro que a gente precisa também, né, se municiar aí do outro lado para ficar preparado para qualquer tipo de contra-argumentação, né? Mas aqui o que o Camus exemplifica no Século do Medo é isso. O homem foi inteiramente entregue à história, que descobre na beleza do mundo e dos rostos, porque vivemos num mundo de abstrações, de administrações e de máquinas, de ideias absolutas e de um messianismo sem matizes. Né? Somente nessa frase aqui a gente já tem uma grandiosidade dessa visão que o Camus tinha da sua sociedade, né, do homem, e como essa história parece que se repetiu. Porque esse texto de 48, se nós formos ler agora, né, é muito atual. O que não é o homem hoje em dia, se não entrega a administrações, burocracias, máquinas, ideias absolutas e um messianismo sem matizes. Né? Essa busca pelo um ídolo, né, que é uma coisa que a gente pode observar posteriormente dentro do conceito da política do absurdo, né?
a busca por um ídolo que trará todas as respostas e todas as soluções. Né? E aí a gente segue aqui na leitura, né? Ele vai falar da questão europeia, da dicotomia entre socialismo russo e liberalismo americano, né? Que, embora lhe conheçam o direito de proclamar essas verdades, me negam o direito de impor o crime individual e coletivo. Então, esses os homens sem reino por entre os senhores todo-poderosos de hoje. Estes homens nunca poderão fazer admitir, não digo triunfar, mas admitir os seus pontos de vista, nem reconhecer a pátria, senão a partir do momento em que souberem o que querem. E quando forem capazes de proclamar simplesmente e suficientemente alto que essas palavras possam construir o cimento de uma grande soma de energias. Né? Esse texto, ele é o primeiro texto, né, do Nem Vítimas e Carrascos. Ele dá essa abertura em relação à política, à economia, né, a própria questão da crítica à história, né, de uma forma muito pesada, justamente por essa formulação que o Camus utiliza. Hoje, antes da elaboração de qualquer construção, é necessário formular duas perguntas: aceitas ou não, diretamente ou indiretamente, serem mortos ou violentados? Aceitas ou não, direta ou indiretamente, matar ou violentar? Aqui, no século XX, quando o Camus está dizendo que é o século do medo, é uma inversão clara e simples do contrato social, né? É uma inversão clara e simples, ou uma perversão clara e simples, do Estado em que Hobbes tem ali como visão para o impedimento de uma morte violenta. O que Camus, de certa forma, tenta trabalhar aqui na questão de 48 é que estas ideias já não fazem mais sentido para esse século do medo. Nem Hobbes, nem Rousseau, nem, sei lá, Montesquieu, nenhum deles. Por quê? Porque existem duas instâncias que estão sendo postas em análise nesse momento, que passam pela justiça, pelo direito e por qualquer outra coisa que você possa imaginar, que é a morte e a tortura. Né? A gente pode se perguntar assim, se a idealização de Hobbes para a criação do Estado, né, do seu monarca absoluto e tal e tudo mais, seria um impedimento de uma morte violenta, como hoje no século XX ou no século XXI, observamos mortes violentas dentro do Estado democrático de direito. Né? Como é que a gente pode lidar com a questão da impunidade, né? Quando a justiça falha, né, em relação a esses crimes e essas questões de violência, tortura e matança. Algo muito tradicional, algo de agora, que foi o caso que a CPI está começando a desdobrar, que são os experimentos, né, daquele plano de saúde em relação ao kit Covid, né, para ver se existiu uma melhora ou se não existe. Cobaias. Né? Não é muito diferente do que o Camus vai falar do crime lógico, que a Alemanha nazista vai se apropriar muito bem. Então, isso é de fato uma coisa muito interessante que o Camus já manda aqui no Século do Medo. Né? Se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o texto do Século do Medo, a gente pode fazer e depois continua aqui para salvar os corpos. Caso não, a gente continua. Ou então, vocês fiquem à vontade para quando quiserem falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, vocês já interrompem aí e fica à vontade. Igor, eu acho que eu vou fazer algum adendo, acho que se o Emanuel e o Ítalo tiverem algum adendo, podem colaborar. Mas eu vou ser bem sucinto, porque acho que você já abordou várias questões assim do texto, né? Eu, particularmente, gosto muito do Século do Medo, assim, em questão de conteúdo, e Salvar os Corpos. O resto eu jogaria fora. Mas, assim, explico por quê. É porque Pesado. eu tenho um certo fascínio, digamos assim, pelas, pelo, pelo Camus moralista. Eu acho que o perfil do Camus como um autor que analisa a moral
do Ocidente no século XX é algo de uma profundidade assim, assim extrema, né? Porque você, lógico, como você mesmo falou e falou muito bem, você tem aqui textos jornalísticos, né, textos que foram escritos para o jornal Combate, mas esses textos, e principalmente, aí eu digo porque são os meus preferidos, O Século do Medo e O Salvar os Corpos, ele tem uma dimensão moral que é estritamente profunda para a proposta que o Camus tem, que vai ter futuramente expressa ali no Homem Revoltado. Ele vai dialogar sobre a ideologia marxista, sobre o engano marxista, sobre uma ideia de uma democracia internacional, e etc, etc. Mas o que realmente me fisga nesse texto é o alcance da percepção moral sobre os atos dos homens, porque isto, assim, o que o Camus fala, principalmente aqui no Século do Medo, a forma como ele percebe como os governos totalitários se apropriaram do medo como uma técnica política, vai ser o que o próprio Adorno vai destrinchar com muita capacidade também em 1972. O Adorno tem um texto chamado... A Nova Direita? Não é a Nova Direita. Cadê? Tá aqui. É o Ensaio sobre Psicologia Social e Psicanálise, né? Um textinho do Adorno, que ele vai estudar os laços e como se estabelece os princípios de relação entre os agitadores fascistas e os ouvintes. E é um texto extremamente atual. Se você ler o texto que o Adorno faz e olhar para o bolsonarismo de 2018 para cá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E anterior ao Adorno, né, que já está em 72, lembrando, o Camus escreve isso aqui em 48. O fogo da guerra ainda estava aceso, praticamente. Sim, ainda as coisas ali ainda estavam muito quentes, né? Muito, muito quentes. E é justamente essa perspectiva moral que ele lança, diz assim, olha, o problema do Ocidente, penso Camus, né, é que nós perdemos a capacidade de dialogar. E nós perdemos a capacidade de dialogar não porque nós somos incapazes de estabelecer uma alteridade ou incapazes de estabelecer um diálogo com os outros. É porque simplesmente foi se usada uma técnica e essa técnica se vale pelo medo, o medo de um inimigo ou o medo interno, que propõe aquilo que o Camus vai falar no próprio texto, né? A justificativa para a morte. Ora, por quê? Por que o século XX é o século do medo? Por que os governos totalitários, o nazismo, o stalinismo, o franquismo, usavam o medo como uma ferramenta política? Dirá Adorno em 72. Porque é o medo que possibilita que a sociedade se dobre a qualquer ação do Estado. É a incapacidade de diálogo, é a incapacidade de estabelecer valores e vínculos entre os cidadãos de uma sociedade que possibilita, então, que alguém eleja um inimigo, que alguém eleja um terror, para que, assim, então, o Estado possa cumprir aquilo que ele tanto se propõe, que é destruir tudo aquilo que se põe contra a sua ideologia. Eu acho que essa perspectiva moral que o Camus estabelece, e essa própria perspectiva moral que tanto os seus inimigos vão reclamar, mas é essa perspectiva moral que dá uma vida e uma atualidade ao texto que é muito profundo, porque nós hoje, ainda no século XXI, e eu custo repetir sempre, né? Nós ainda vivemos as chagas do século XX, porque nós não conseguimos resolver os problemas políticos do século XX. Nós vivemos ainda em um século onde volta e meia um medo e um terror é usado para impedir o diálogo, e vai dizer o Camus no texto, né? Mas, olha, essa técnica que o medo se incorpora, né, como uma técnica, ela impossibilita qualquer reflexão. O ambiente de terror impossibilita qualquer reflexão, e se impossibilita qualquer reflexão, ora, dirá Camus, impossibilita qualquer vínculo e qualquer reconhecimento de um homem para outro. Acredito que você lembra, Igor, não sei se o pessoal estava aqui na época, mas a gente, quando leu o texto lá do Exílio Reino,
que é do professor. Eu esqueci o nome o título do conto, né? Que tem um professor, não sei se você vai lembrar, mas... O Longe dos Homens? Que foi isso, Longe dos Homens. Que tem um filme e tal, que você mostrou. Isso. Vai mostrar como que o principal ponto de alteridade que o Camus reconhece é a capacidade de nos entendermos. Se nós não temos a capacidade mínima de estabelecer um diálogo que consiga superar os nossos caprichos como sociedade, nós viveremos sempre em um mundo onde, então, alguém pode levantar o dedo e dizer legítimo exterminar tal minoria ou tal classe, porque eles são incorporados, então, como inimigos dos nossos costumes, das nossas moralidades, dos nossos caprichos. E eu acho que essa perspectiva que o Camus estabelece, principalmente aqui no Século do Medo, é de um horror, assim, de uma atualidade muito profunda, porque ainda nós vivemos um tempo onde o medo é uma técnica e todos os dias o presidente da República faz questão de reafirmar o terror como uma tática de política nefasta que impede as pessoas de verem ou contemplarem qualquer outra perspectiva que não seja que ele ache que é certo. Aí a gente olha um texto de 48 dizendo assim, olha, se for para escapar disso aqui, nós precisamos então refinar a nossa reflexão, porque senão continuaremos afundados no medo e é isso. Achei muito, muito profundo essa questão. Perfeito, Alberto. Muito bom a tua fala. É tudo isso e mais um pouco, principalmente quando tu agora ressaltou aí a posição do Bolsonaro, que torna-se uma política de Estado, né? Se você reparar, nenhum tipo de ação afirmativa à vida foi feita nesse meio tempo. Foi armas, foi proibições, foi uma série de condutas, né, que observam isso. Muito, muito interessante. Emanuel, com a palavra. Então, era mais para complementar, né, o que o Alberto trouxe. Achei muito interessante a fala dele, me tocou bastante também, porque eu também tenho esse fascínio, né, no Camus, por esse Camus moral, né, e é interessante, primeiro, né, tem várias questões sobre isso. A gente pode pensar que essa moral, inclusive, está desvinculada de uma ideia religiosa, né, e todas essas questões. E eu também percebo isso em Dostoiévski, por exemplo, que é o autor que eu sempre trabalho junto com Camus, né? Sempre trabalho nessa comparação aí entre um e outro, né? Embora sejam de séculos bem distintos, assim, em termos políticos, mas também conturbadas, né? E essa luta moral eu encontro nos dois, né? Sob olhares diferentes, mas que existe, né? Uma volúpia, uma busca por um ideal humanitário, né? Por algo que seja mais humano realmente, para que nós sejamos seres humanos. E é muito interessante quando ele traz essa questão do terror, por exemplo, né? E na década de 50 a gente tem as origens do totalitarismo da Hannah Arendt, em que ela vai falar justamente isso, né? Que um dos mecanismos do totalitarismo é instaurar o terror como uma forma de controle, de poder sobre essas pessoas, né? E isso vai sendo naturalizado, né, de uma forma muito perigosa. E a gente vivencia isso hoje e de uma forma muito mais nítida, né? Por exemplo, existe a questão da imprensa e do acesso que as pessoas têm a esse mecanismo de controle é muito maior, né? E se a gente pensar nas pessoas que morreram nesses regimes totalitários, muitas vezes morreram mais, morreram inclusive, não mais, né, em termos numéricos, mas os próprios aliados, né? As próprias pessoas que faziam parte desses movimentos totalitaristas. Então, eles matavam os próprios nazistas, os soviéticos matavam os próprios soviéticos, né? Nos quais eles desconfiavam ou que achavam que podia trazer danos ao sistema, né? Então, sempre a ideia, a concepção acima da vida, né? E isso é muito interessante da gente refletir, assim. Perfeito, Manuel. Muito boa a tua presença em relação a isso. Então fala. Pode falar, Alberto. Só um adendo, Igor. Também não só os soviéticos, não só os nazistas, mas em 64, quando teve o golpe militar, revolução não, golpe militar, inúmeros militares que eram fichados por filiação partidária
ou por não estarem de acordo com o pretexto do golpe de 64, também foram exterminados, sumiram, foram lançados no mar, etc, etc, etc. Isso é uma característica que o próprio Adorno expressa, né? Que a política de terror, ela não só destrói o inimigo, quanto destrói também a si próprio. Ninguém escapa. Todos são vítimas nesse ponto. Ao mesmo tempo que, ora, por ironia, também são os carrascos. Exato. Ou os verdugos. Os verdugos. Jefferson, seja bem-vindo, Jefferson. Tá aí já... Tem problema, cara, de mostrar aqui meu jeito sensual aqui, cara? Mostrar o peitinho aqui, ó. Mostrar os peitinhos aqui, ó. Não, pelo amor de Deus. Não, cara, se não tiver problema, eu gostaria, porque tá um calor da pinóia aqui, beleza, cara. Beleza. Está descamisado, mas bora lá, sigamos. É assim mesmo. Gente, o Salvar os Corpos é o mais curtinho. É o mais curtinho que tem de texto. Acho que tem 3 páginas. Deixa eu só confirmar aqui. Ele tem 3 páginazinhas, então acho que dá para a gente comentar um pouquinho mais sobre esse. Até mesmo para não ficar muito longo hoje, né? Já vai dar 10 horas. Mas vamos lá. Vixe, eu voltei para o século do medo. Igor, só justificar aqui meu atraso, viu, cara? Rapidinho. Não, porque tranquilo. Minha esposa teve que ir no centro, cara. Eu acabei ficando com as pirralhas aqui, entendeu? Aí não tinha como ficar com 2 senhores. Viu? Aí só por esse fator mesmo. Tá? Começou até umas 9h15 aqui, justamente por conta de umas coisas aqui também, mas de boa. Vai dar certo. Bom, Salvar os Corpos... Igor, só fazer Igor, só fazer uma reflexãozinha sobre o que o Emanuel, que o Alberto falaram aí, que eu escutei. Cara, assim, tem um documentário na Netflix, cara, sobre os anos de guerra aí, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí tem lá um capítulo sobre japonês, sobre os ingleses e tal. Cara, assim, teve um episódio em particular que eu vejo muito essa fala do Camus, cara, desse cuidado, desse se sair ideológico desses lados, cara, sabe? Principalmente no ataque que foi feito a uma cidade alemã que era dita como a cidade da arte, da cultura, né? Tinha uma arquitetura que já tinha mais de 100 anos e tal. E os aliados, né, com o comando da Inglaterra, nesse ataque, destruiu tudo, cara. Destruiu tudo. Foi uma noite, uma madrugada inteira de bombas, toneladas de bombas em cima dessa cidade. É o Noite da Verdade, é? Eu acho que é, Igor. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que sim. Eu só quero dizer uma coisa, cara, que essas pessoas dessa cidade alemã, que agora me fugiu o nome dessa cidade, mas vocês podem pesquisar como a cidade que era dita da cultura e tal. Era uma cidade que não tinha perigo de ser atacada, porque ela já ia mais para o lado oriental, mais próximo da Rússia, né? E foi uma exigência do Stalin para continuar no acordo, né? No pacto deles lá, ter o ataque a essa cidade, né? Cara, tem uma cena de várias coisas que me chamam muita atenção. Eles não atacaram as fábricas, e eu acho que é aí que o Camus entra, que é uma maravilha. Os aliados, cara, não atacaram as fábricas de armas, certo? Não atacaram os comboios, né? Eles atacaram a parte da cidade, matando as pessoas, porque na cabeça deles, se você mata os civis, você não tem quem produza. Você não tem quem pegue em armas. Então, o que eles fizeram? Eles incendiaram a cidade histórica, né? Com bombas incendiárias e tal. E aí virou um inferno, literalmente, porque as casas pegaram fogo, as pessoas foram para a rua, depois veio outra leva de bombas, né? Também incendiárias, e as pessoas que estavam na rua começaram a ser incendiadas, né? Começaram a pegar fogo. E as pessoas poucas, né, que fugiram para abrigos subterrâneos, elas literalmente cozinharam, certo? Depois de 7 dias do bombardeio, que ainda pegava fogo a cidade, quando eles conseguiram arrombar lá alguns não sei se era bunkers ou simplesmente cantos mesmo subterrâneos lá deles, cara, só encontraram um líquido avermelhado e verde, né, com ossos boiando, né?
Então, de centenas de pessoas dentro do negócio desse. Então, olha o nível, cara, em que a humanidade chegou, né? Com a sua ciência, com a sua técnica, né? Com tudo isso, né? Então, eu vejo... Como Igor? Você ia falar? Não, exatamente isso mesmo. Só concordando. Pois é, então, a que nível o indivíduo faz as atrocidades e depois isso fica na história. Depois a história vai julgar, né? Assim, é um cinismo muito grande, né, cara? Então, o Camus, ele tinha essa lucidez que fugia realmente desse cinismo, né, cara? Dessa cara de pau. Eu até brinquei com uma colega ali, né? Ela, não sei se vocês viram, eu botei lá no Jack, né? A moça lá fazendo propaganda do livro dela lá do Sartre, né? A liberdade em Sartre. Aí eu disse, e existe isso? Né? Enfim, mas por quê? Porque quando você se engaja num projeto político ideológico como esses, cara, não tem liberdade, cara. Tem o comando e a ação. E depois, como disse o Emanuel, né? Lá na banalidade do mal, né? Depois tem o quê? Ai, não, mas eu não apertei o gatilho. Me mandaram apertar, né? Isso é trágico, né, cara? Era só esse comentário que eu queria fazer aí, mano. Pegando justamente esse teu último gancho aí, né, são ordens, né, que é o que o Eichmann vai falar em Jerusalém, né, estava apenas seguindo ordens e tal, no julgamento dele, né, bate muito com o que o Camus está falando aqui, ó, em 48, do salvar os corpos, né, de matar e ser morto por procuração, né, quer dizer, um Estado, né, autoriza a morte de pessoas, né, sem que com isso ter nenhuma responsabilidade, né? Nenhum laço. E aí ele completa, a higiene ganha com isso, mas o sabor perde, né? Quer dizer, é um negócio, como ele propriamente está dizendo aqui, higiênico, né? Tá radicando, né, um determinado grupo, uma determinada minoria, né, de forma cruel. No entanto, esse argumento tem outra força, embora indireta. Ele implica o problema da utopia. Em suma, as pessoas como eu desejam um mundo. Não que se tivesse que deixar de matar. Nós não somos tão ingênuos quanto a isso. Mas um mundo em que o assassino não fosse legitimado. Né? Estamos em plena utopia e contradição, com efeito. Porque estamos justamente a viver num mundo em que o assassino é legitimado e que devemos transformar se não aceitamos, né? Quer dizer, aqui o Camus já está vendo em 48 que o crime, que o assassinato existe, existirá, continuará existindo e sendo institucionalizado, né? Que é uma crítica que ele fará depois à questão da pena capital, né? Mas aqui a gente já vê a questão do crime lógico, né? Antes dessa questão do crime capital, né? A questão da pena capital, no caso. E aí, basicamente, ele vai tecer alguns comentários acerca de utopias, né? A questão principal da utopia, que seria exigir que o crime deixe de ser legitimado, seria uma utopia bem menor. Quer dizer, nós temos uma ideia de uma utopia que é uma sociedade perfeita, em que as pessoas vão ter tudo, como a utopia, como a Cidade do Sol, né, do Tommaso Campanella, como a utopia do Tomás Moros e tantos outros tipos de cidades utópicas, né, em que, na verdade, essa linha editorial de romances de gênero utópico foi totalmente esmagada por uma outra linha derivante dela, que são as distopias, né? Afinal das contas, se você perguntar 5 livros de utopia, a pessoa nem vai saber que existe 5 livros utópicos. Mas se você perguntar 10 livros de distopia, com certeza as pessoas vão listar rapidamente, facilmente, aí 1984, Jogos Vorazes e por aí vai, né? Tantos outros. Matrix, de certa forma, acaba sendo uma distopia. Mas exigir que o crime deixe de ser legitimado seria uma utopia bem menor. Quer dizer, por outro lado, as ideologias marxistas e capitalistas, ambas baseadas na ideia de progresso, ambas convencidas de que a aplicação dos seus princípios deve fatalmente conduzir ao equilíbrio da sociedade, são utopias muito maiores e que ainda por cima
nos estão custando muito caro, né? Quer dizer, o Camus aqui ele está dando para a gente as informações, né, nesse sentido, de que pensar em um mundo sem assassinato, né, talvez seja uma utopia, né? Mas que pensar num mundo plenamente marxista ou capitalista é uma utopia muito maior, né? Muito maior. E pior, como ele bem exemplifica aqui, está custando caro. Custa vida, custa recurso, custa máquina, custa bem-estar, custa tudo, né? É o que o Camus vai, mais uma vez, falar aqui. A questão está em saber se essas últimas custam mais ou menos caro. Este é um problema que também devemos resolver, e que me perdoe se penso que podemos ser úteis ao definirmos, em relação à utopia, as condições necessárias à pacificação dos espíritos e das nações. Pacificação dos espíritos das nações é o primeiro passo que o Camus vai dar aqui ao que o amigo Alberto até falou de democracias internacionais, né? Ele até vai citar a ONU, vai falar de democracias internacionais, vai falar talvez de uma ética internacional. Pode falar, Jefferson. Não, cara, só para abrir uma reflexão em cima que o Camus falou, certo? Trouxe aí para nós, né? E assim, cara, em relação a essa questão da legitimidade do crime, do assassinato, né, da pena de morte, todo esse pacote, né? Cara, tu imagina aí se os alemães tivessem ganho a guerra, cara. Qual seria o limite das coisas? Por quê? Nós vamos ter campos de concentração, nós vamos ter ali um processamento da morte nos campos de concentração, um cinismo com um descaramento absurdo. Nós vamos ter os japoneses invadindo a China e abrindo mulheres grávidas, espetando fetos e balançando os fetos com divertimento, com sorriso. Vamos ter os mesmos japoneses pegando prisioneiros e esquartejando os prisioneiros, né? E fora outras atrocidades que a gente encontra, né, nesse pacote maravilhoso aí, né, da Segunda Guerra Mundial, né, para dizer o contrário. Então, tu imagina aí que é aquela coisa que a gente fala, beleza, nós vamos liberar a pena de morte, nós vamos aceitar de forma legítima o assassinato, onde é que nós vamos parar, né? Qual é o limite? Outra, aí você me diz assim, mas peraí, tudo bem, o lado alemão já não ganhou, mas nós tivemos Hiroshima e Nagasaki, pois é, tivemos bomba atômica. E o que foi produzido depois disso? Tantas guerras depois, com essa imposição, quantos embargos econômicos, quanta opressão foi feita em países menores, em países que não tinham uma força militar para aguentar, ou que tinham uma força, mesmo pequenos, que aguentaram, mas sofreram depois as consequências, abre aspas, racionais, não é? Como esses embargos econômicos aí sobre Cuba, sobre Venezuela e tal, enfim. Então, assim, essa questão que eu acho interessante da reflexão aí sobre esse texto, cara, é o limite dessas coisas. Se a gente se permite a aceitar um bombardeio como foi feito pela Inglaterra e depois os Estados Unidos trazendo mais bombas em cima de uma cidade dessa, que, por sinal, passaram anos negando esses ataques, né? Porque foi vergonhoso para a opinião pública mundial, né? O Goebbels, né, usou isso de uma maneira espetacular, que era um marqueteiro grande, né? O indivíduo lá, né, aquele desgraçado lá, que morreram 25 mil pessoas nessa cidade. Ele botou 250 mil, né? E saiu espalhando na época e ficava em todo o discurso dele, ele falava disso, e foi criando um clima ruim tal no mundo, né? Os aliados começaram a ser vistos como inimigos por uma parte das pessoas que estavam envolvidas, né? Na questão da transmissão dessa guerra, né? Por jornais e coisas do tipo. Os jornais americanos demoraram um bom tempo para saber do que estava acontecendo lá, né? Para soltar isso para o mundo também. Então, eu só estou abrindo uma reflexão aqui na questão de qual seria o limite, né, cara? O Camus, assim, eu já escutei críticas quando a gente vai debater sobre política em Camus, que aí, principalmente vindo aí do pessoal que olha tanto para o sul como para o norte, né? Para o norte, enfim, vou soltar essa piada, não, que é muito podre essa piada. Mas, enfim, pessoas que olham para lados opostos vendo da mesma cabeça, eles tentam dizer que o Camus, primeiro, é um santo, né? O Camus é quase um profeta, né, Jefferson? Não é isso, cara. Era um cara lúcido que estava vendo, e ainda de frente à linha de batalha, documentando
nos seus editoriais lá as atrocidades que estavam acontecendo nesse momento. Se a gente se deixa permitir e jogar isso na conta da história, isso é gravíssimo, é o que o Alberto disse. Consequências que nós tivemos depois da Segunda Guerra Mundial foram as ditaduras militares também, cara. E tem ainda bicho que disse que foi golpe. Aliás, golpe não, que foi revolução. Foi golpe, caramba. Foi golpe aquela porra, não foi revolução. Tentam comparar os dois lados, dizendo que um lado matou, o outro também matou. Poxa, tem 400 vidas ainda que... Aliás, 400 pessoas que perderam a vida e a gente não sabe nem onde estão os ossos. Né? Então, que procedimento é esse? Que mecanismo é esse? É o mesmo que jogou as bombas lá nessa cidade da Alemanha. Entendeu? É o mesmo modo operante que o Alberto sempre fala quando fala de tempos assassinos, né? Que a gente ainda usa os mesmos mecanismos daquela época ainda hoje. Guantánamo. Porra, Guantánamo, que porra é Guantánamo, cara? Entendeu? Privação de liberdade, pena... O que foi a colonização do Congo, cara? Entendeu? Assim, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, são coisas que um cara que seja, vamos dizer assim, que ele acredite na vida, que ele acredite no ser possível uma transformação política, não por uma terceira via, coisa disso, nada disso, mas da reflexão em cima do que estava acontecendo, sabe? Então, basta a gente ver agora essa escrita do Camus, cara, aqui, né? Morte por procuração, a questão da utopia. Eu abro outra reflexão também, cala minha boca, gente. Cara, será que é utopia pensar em que os seres humanos podem chegar, de fato, a uma convenção em que não seja de matar uns aos outros, cara, que não volte ao estado de natureza, cara, sabe? É uma reflexão, sabe, que eu tento abrir aqui estudando Camus. Uhum. Ontem tá aí o general americano lá, não sei se vocês assistiram isso, não viram no jornal, leram e tal. O cara confessou que matou um senhor, um homem lá das ONGs americanas que davam comida para crianças no Afeganistão, cara. Os caras pensaram que eram mísseis ou bombas que o cara tinha no carro, mas não, era caixas de comida e tonéis de água. Né? E os caras foram lá e mataram o cara, ou seja, essa normatização da morte, entendeu? Esse mecanismo da morte, sabe? Que não olha para as pessoas com a questão humanitária, cara, não olha para as pessoas como inimigos. A gente ainda vive sobre essa perspectiva de amigo e inimigo, cara, né? Enfim, era só essa reflexão aí que eu queria trazer também. Pegando só esse gancho, Jefferson, quer morte por procuração e higiênica maior do que a morte que o drone pode realizar, né? Retirando completamente ali as mãos sujas, né? As mãos sujas não existem, né? Acaba sendo um processo, né, bem... Pô, se os alemães tivessem sabido desses drones, porra, o negócio ia ser pesado. Bom, o Camus ainda vai falar aqui, né? Trata-se, em suma, de definir as condições de um pensamento político modesto, isso é, livre de todo messianismo e desembaraçado das nostalgias do paraíso terrestre, né? Essa chamada ao pensamento político que o Camus exemplifica aqui, vai rejeitar de um lado o marxismo e também vai rejeitar de outro lado as soluções que o capitalismo, o liberalismo norte-americano vai produzir naquela época. Isso é uma posição muito difícil para um homem numa guerra fria, porque a loja hoje pode ser possível, plausível a gente imaginar essa terceira possibilidade, mas numa época de Guerra Fria, num contexto de Guerra Fria, ou você era um lado ou você era o outro lado, né? Tinha essa questão de cotonca, né? Bom, eu não vou me alongar muito, mas basicamente no socialismo mistificado, um dos pontos principais dentro dessa questão vai ser, primeiro, se os fins justificam os meios, a questão do terrorismo de Estado, né? E também a questão da história, né? A história como um valor absoluto, vista no ponto de vista primeiro do Hegel e posterior ao Marx, né? Ele fará críticas aqui ao Marx, né? E aí ele vai desenvolver todas essas questões como uma crítica ao socialismo vigente ali na França, ao que ele está observando ali, né?
Os outros dois textos, né? Deixa eu dar aqui. Os outros dois textos, que é o Democracia e Ditaduras Internacionais, vai pautar justamente dessas relações globalistas, né? De como ele pode exemplificar aqui. Sabemos que em um mundo de aceleração constante, em que se atravessa o Atlântico em menos de um dia, em que Moscou fala com Washington no espaço de algumas horas, somos obrigados a ser solidários ou cúmplices conforme os casos. Aprendemos com os anos 40 que a calúnia de que era vítima um estudante de Praga atingia ao mesmo tempo um operário de Clichy. Que o sangue derramado de algum lugar perto de um rio do centro da Europa faria com que um camponês do Texas irrigasse com o seu solo das Ardenhas que via pela primeira vez. São os primeiros passos aqui em 48 que o Camus está dando de uma noção de um mundo conectado, né? E aí é muito curioso e interessante como o Camus vai exemplificar tudo isso, primeiro na sua proposta de uma democracia internacional contra essas ditaduras internacionais que ele utiliza aqui no texto, né? E aí um conceito claro de economia que o Camus traz aqui para a gente, não é o escopo aqui, mas eu vejo como um dos raros momentos em que o Camus fala de economia de forma não tanto escancarada, mas enfim, eu acho que a gente pode exemplificar aqui. O pão da Europa está em Buenos Aires, que é a questão do trigo, né, e tal, e tudo mais. Trigo é dólar, dólar é trigo, enfim. Enquanto as máquinas da Sibéria são fabricadas... Enquanto as máquinas da Sibéria são fabricadas em Detroit. Quer dizer, as máquinas da Sibéria, ele está falando da Rússia, são fabricadas nos Estados Unidos. A tragédia hoje é coletiva. E quando o Camus fala que a tragédia hoje é coletiva, pode adesivar no seu caderno, certo? Essa frase. Porque o Camus está falando isso em 48, mas ela vale até hoje. Já não se pode acreditar que há soluções parciais ou inconcessões. O compromisso em que vivemos, isto é, a angústia de hoje, é o crime amanhã. Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Tem um gato aí. Oh, meu Deus do céu, um gato. Gato não, cara, isso é o Camus, cara. É o Camus, isso aí. Temos um Camus aqui, cara. Que fofo, muito fofo, Camus. Alguém levantou a mão, ou não? Ou estou ouvindo vozes? Não, eu ouvi alguém levantando a mão também, viu, Igor? Enquanto você estava lendo. Alguém levantou, mas tirou a mão. Só fazer uma consideração, né, cara? Olha essa frase que tu disse, né, cara? Que o Camus traz para nós, né? A tragédia coletiva, né? Cara, a eleição do Bolsonaro, né, cara, representa muito bem isso, né, cara? Uma tragédia coletiva, né? Todo mundo está sofrendo, né? Pois é, cara. O coletivismo que colocou o Bolsonaro no poder e o coletivismo que tentou não colocar, mas que também não tinha argumentos e armas suficientes para quebrar a ignorância ou a narrativa daquele povo que, querendo ou não, colocou aquele infeliz no poder, né, cara? Infelizmente. Correto. Infelizmente mesmo. E aí o Camus fala assim, o mundo pode ser unificado por cima, como já disse ontem, através de um Estado mais poderoso do que todos os outros. A Rússia ou a América podem se candidatar a este papel, né? É curioso isso. É curioso esse posicionamento dele, em que alguns dos países do mundo poderiam, de certa forma, unificar, né, em uma democracia internacional, o mundo como mundo. Tipo, o mundo tipo o Imagine do John Lennon. Imagine all the people. Tipo, o mundo sem fronteiras, né? O mundo sem country, e por aí vai. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí ele fala aqui, ó. Nem eu, nem outros homens que conheço temos nada a dizer contra a ideia de que pensam a Rússia ou a América, né? Dessa questão de... Porque, de certa forma, naquela noção de 48, Rússia e Estados Unidos, de certa forma, queriam que o mundo fosse um espelho, né? E tanto hoje a gente vê a influência aí dos Estados Unidos, né, no resto do mundo, realmente, de fato, possuem os meios necessários para governar e unificar o mundo,
a imagem de suas respectivas sociedades. Olha só uma ideia muito curiosa que a gente pode falar agora, e aí eu deixo para a reflexão de vocês. E se, pós-Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos tivessem trabalhado, a União Soviética e os Estados Unidos tivessem trabalhado cooperativamente para a solução dos problemas, né? Para a melhoria de tudo, né? E aí elenca as coisas, destruir a fome, o terrorismo, sei lá mais o quê. O que é que seria o mundo hoje, né? Tipo, quase 70 anos depois, né? Quase 75 anos depois. O que é que seria o mundo hoje se esses líderes mundiais, ali, o Stalin, o Churchill, né, sentassem e falassem, gente, bora ajeitar essa porra aqui, entendeu? Vamos fazer um negócio aqui legal, bacana para todo mundo? Mas Igor, não. Preferiram a guerra, preferiram a destruição, as narrativas de cada um, o domínio supremacista. Pode falar. Poder, né, bicho? O problema aí é o poder, né? E aí, o Camus é muito feliz quando ele bota o Maquiavel ali no início, né, cara? Porque essa, infelizmente, é a questão, é o poder. O raciocínio que você está trazendo, problemática até hoje, né? Se a gente levar aí para as rodas marxistas, falar um negócio desse, menino, é uma heresia. Não, o quê? Não, Liberal, Igor Pontes, liberal, trazendo essas ideias. O que? Se juntar com o imperialismo americano? Jamais. E eles não enxergam que a União Soviética também tentou o imperialismo dela, né, cara? Eles não enxergam isso, né? Mas aí tá a dificuldade, né? Olha o que o Camus levou de chibatada por tentar trazer uma compreensão, por exemplo, para a Argélia, né? Que juntasse os dois lados. Ninguém quis, cara, né? E ele ainda era visto como o pior dos inimigos, como diz o Vicente Barreto, quando fala lá na pequena biografia lá do Camus, naquele livrinho amarelo, né? Então, é muito válida a discussão, óbvio, né? Mas, Igor, ainda hoje não. Olha o que aconteceu, lógico, né? Tamanhos bem pequenininhos, aqui o que eu vou falar agora, né? Veja bem, o Ciro Gomes foi para a manifestação do dia 12. Tu viu aí o que foi falado do Ciro Gomes de um lado do outro? O que foi falado dessa manifestação? A ironia que a esquerda de verdade, né, fazendo com a outra esquerda, que é a esquerda fictícia, vamos dizer assim, mas não tem... Igor, se você tenta fazer um diálogo em que as coisas acabem, a fome, coisa do tipo, é cada um querendo ter a autonomia maior do que o outro, cara, querendo ter a visão maior do que o outro. Perfeito. Porque, vou só dizer isso aqui, pronto, porque se o PT tivesse responsabilidade pelo que ele faz e, no mínimo, tivesse uma consciência de dizer assim, porra, nós fizemos acordo com a merda do Centrão, com o Temer, ele deu um golpe na gente. Então, vamos fazer assim, já que o Lula está aí nesse processo de prisão, vamos apoiar no Ciro Gomes, então. Mas não, cara, é poder. É porque o Lula é o nosso mito da esquerda. Tu tá entendendo? Né? É o nosso mito da esquerda. Se a gente fizer um outro mito, não dá certo. Entendeu? Não dá certo. O que? Vamos tirar o protagonismo do Lulinha, paz e amor? Não dá. Entendeu? Então, cara, acaba fazendo isso, cara. Acaba tendo essa falta de diálogo, esse debate, essa conversa. Não tem. Não existe alternativa se não for com o mito Bolsonaro e com o mito Lula. Não existe. Entendeu? Realmente essa situação que a gente vive é complicada. E no mito Bolsonaro é ironia, viu, galera? Aquele lixo, viu? Aquilo ali isso é ironia, viu? Tô dizendo mito de verdade, aquilo eu acho que é uma situação que a gente não vai ter uma solução prática nos próximos anos, né? Mas vamos seguir, né? A gente pega, Jefferson, essa ideia de unificação, e o próprio Camus responde aqui, né, que essa unificação ela é impossível. Por quê? Porque a unificação é impossível sem guerra, né? Ou pelo menos sem um risco extremo de guerra. E aí, Jefferson, o que eu acho que é uma má-fé, o que eu acho que é uma preguiça, o que eu acho que é uma série de coisas que
culpam bastante o Camus, mas a maior preocupação do Camus nesse sentido, nesse contexto que a gente está vendo aqui agora, é só essa daqui, ó. Posso ainda admitir, embora que não pense, que essa guerra pode não ser atômica. A maior preocupação camusiana pós-1945, pós a Segunda Guerra Mundial, é com a bomba atômica, né? Então, se o absurdo para o Camus já se apresenta como uma coisa que em qualquer esquina o absurdo pode iluminar o nosso rosto, na situação da guerra atômica, ela iluminaria o rosto de todos, né? Esse é que é a grande questão, né? E o Camus, ele fica muito perplexo com essa possibilidade da existência de um material, de uma ferramenta que possa matar todos, né? Porque como ele vai dizer aqui agora, Marx podia justificar, assim, a guerra de 1870, porque se tratava de uma guerra limitada, feita com espingardas. Só que agora o contexto mudou completamente, entendeu? O contexto mudou completamente. Dentro da perspectiva do marxismo, 100 mil mortos não representam nada, né? Em uma guerra e tal, guerra de trincheira e tal e tudo mais, né? Comparado à felicidade de centenas de milhões de pessoas. Mas a morte evidente de centenas de milhões de pessoas pode causar da suposta felicidade dos que escaparem constituir um preço demasiadamente elevado, né? Essa é a grande sacada, né? Essa é a grande sacada. As coisas mudaram, as armas mudaram. Hoje as armas estão mais potentes do que nessa época que o Camus está travando em 48, né? A gente viu aí aquela imagem bela e sinistra, né? Que são o escudo de mísseis que Israel tem, né? Que os mísseis vão dançando e eles procuram os mísseis que estão indo, porque o sistema do grupo terrorista lá, tá, e tal, não sei, enfim, vai com mísseis de curto alcance e de uma tecnologia muito inferior, né? E aí os mísseis de Israel já vão e fazem aquela dança. Quer dizer, a técnica e a ciência sendo utilizada nesse contexto bélico, mas não sendo utilizada na questão do progresso. 1948, e o Camus está falando isso, ó, o progresso vertiginoso dos armamentos, fato histórico que Marx ignorava, obriga-nos a encarar de outro modo o problema dos fins e dos meios. Os meios, no nosso caso, destruiriam os fins. Essa é a sacada genial que ninguém lê, ninguém entende, ninguém escuta, porque, enfim, primeiro, esses textos não estão disponíveis facilmente. Segundo, o Camus não é tão estudado assim, pesquisado. E outra, isso foi totalmente ignorado na época. Nós estamos em 48. Camus teve que pregar para o vento aqui, porque ninguém estava querendo saber disso, né? E hoje, em 2021, a gente sabe que essas palavras que o Camus está utilizando aqui são certíssimas e corretíssimas, porque isso pode, no final das contas, ser o fim de todos nós, né? A destruição suprema. E aí, só para encerrar, né? Qualquer que seja o fim em vista, por mais importante e necessário que ele seja, quer ele queira ou instaurar a felicidade dos homens, a justiça ou a liberdade, ou os meios a empregar constituiriam um risco de tal definitivo, de tal modo desproporcionado em relação a um sucesso eventual, que, objetivamente, nós nos recusamos a correr. Quer dizer, beleza, você pode ter aí a fórmula do sucesso, da felicidade, da justiça eterna, da liberdade de todos os homens e tal. Tem um preço? Então, eu acho melhor a gente não seguir por esse caminho, né? É uma posição muito humana do Camus, né? Uma posição humanística. Como o Alberto falou, recai aí uma moral, né? Que é a moral de não aceitar os meios, né? Porque aí os fins, mesmo se forem bons, esses meios já estragaram completamente, né? Uma moral que esse tempo não estava preparado, né? A década de 40 e a década de 50 não estava preparado, e talvez nós ainda não estejamos preparados para isso.
Basta a gente ver como as coisas estão funcionando aí no mundo, né? Queria agradecer bastante a presença e a possibilidade de falar um pouco mais sobre esse livro, esse texto, né? É muito legal e muito importante o que o Camus escreve em jornais, em editoriais, né? Não somente no Combat, mas também no L'Express, né? O Camus adorava escrever em jornais. Claro, o primeiro momento camusiano jornalístico será em torno de literatura, teatro, essas coisas, né? Mas também vai ter esse outro momento muito interessante, que é o do Combat, e posteriormente do L'Express. E o Camus aí já está mordendo a mão do Jefferson aí. Vocês não estão vendo, mas é o gato, né? É muito fofo, muito fofo, muito fofo mesmo. E é isso, gente. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade, tá? Caso não, a gente encerra aqui a gravação. Igor, peraí, macho, não aperta isso aqui não. Sim, peraí, mas pra lá. Olha lá, brinca aí com o cigarro. Ei, Igor, cara, eu tava vendo aqui a série, para dar o toque a vocês, cara, o nome da série é Grandes Momentos da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra em Cores. De novo, Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. Não sei se alguém aqui já assistiu, né? Eu tava vendo aqui, eu tava pensando aqui numa possibilidade, cara, da gente fazer também um Contatos Camusianos de quarto grau, Igor, pegando as coisas da Segunda Guerra. Um episódio desse documentário e a gente discutir em cima desse escrito que tu trouxe, cara. Eu acho que seria muito interessante, cara, viu? Seria muito bom. Bora sim. Beleza. Bora sim. Mais alguém? Como se tornar tirano também é massa, o Ítalo tá falando aqui. É um documentário também, Ítalo? Sim, tá dizendo que é massa. Netflix. Pronto, como se tornar um tirano, né? Pronto. Realmente, interessante isso. Mas essas posições que o Camus fala nos editoriais, elas são muito boas, merecem ser vistas, estudadas, né, apresentadas, né? Tem esse PDF disponível aí para vocês, né? Se vocês quiserem ver, consultar e tal. E é isso, né, gente? Próximo sábado, 9 horas, aqui, de novo, certo? 9 horas, a gente vai falar sobre os justos e vai dar umas pinceladas em L'Homme Révolté, né? Eu estava pensando em falar só sobre o Homem Revoltado, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. E aí, o que é que eu proponho também? Na última reunião, a gente falar sobre o mito de Nêmesis, né? Essas ideias que o Camus tinha em relação à medida, justiça, o equilíbrio, né? E tinha outra coisinha também. Tinha outra coisinha que eu estava pensando, mas eu vejo aí para frente, vocês veem lá no Instagram, né? O Fly, o coisa, tá certo? Manuel, muito obrigado pela presença, pelos comentários, pela participação. Ítalo, muito obrigado pelos comentários, pela participação. Alberto, muito obrigado pelos comentários, pela participação, tipo, né, falante e tal. Jefferson e Camus, né, aí, muito obrigado por ter entrado, né. Tudo bem ter sido um pouquinho depois, não tem problema não, porque, enfim, hoje foi cansativo pra gente, né. Tranquilo, Igor, tranquilo. Tamo junto, beleza? Só queria pedir aos colegas aí... Não tem foto, porque o Ítalo está descamisado, não tem foto. Essa moda vai pegar. Eu vou viciar também. Ei, Igor, só queria dar o toque aí para os colegas, assim, gente, que nós temos uma novidade aí, eu e o Igor, a gente tá produzindo uma ideia aí. Sim. Né, que se der certo... Aí, pode dizer aqui, Igor? Pronto, vou dizer aqui para o pessoal que está na reunião. Gente... foi ventilado isso no JEC agora há pouco, da gente fechar o ano com uma publicação coletiva, com uma coletânea de textos sobre o Camus, para a gente fechar o ano com essa marca, com esse registro, né, cara? Então, qual seria a ideia? A ideia do texto, gente, que foi ventilado lá, é sensibilidades filosóficas a partir de Albert Camus, ou, né, sensibilidades filosóficas inspiradas em Albert Camus, onde nós vamos fazer um texto sobre educação, outro sobre corpo, sobre política, enfim, literatura, e o que você quiser mais, psicologia, como o Rafael Petrucci, a gente estava conversando com ele, né? E aí a gente fazer essa coletânea
discutir em coletivo o texto de cada um, né? Sim, cada dia que a gente escolher aí de se reunir. Depois fazer uma publicação dele lá na CBL, né? Registrando mesmo com o ISBN. E, enfim, publicação física vai ter? Bem, não. Vai ser uma publicação digital, onde cada um fica responsável aí para fazer a sua venda, pelo seu Pix e tal. Mas o objetivo é ter essa marca, registrar aí esse ano com essa publicação das pessoas que participam dos grupos de estudo. E lógico, e uma coisa, nesse livro, gente, de coletâneas de textos, né, nós vamos ter o nome lá, né, Coletivo Camisiano, com o nome dos grupos, né, isso tem que ser evidenciado, tem que ser representado. Primeiro, né, tem que ser, né, com o GEAC, porque o GEAC é o mais antigo, né? Temos aí depois o Estudos Camus, o GEC, aí o Albert Camus Brasil, que vai entrar em 2 pontos desse livro, que é nesse ponto aí da organização, e lá no anexo, viu, Alberto, que nós estávamos pensando nisso, que vamos botar um anexo nesse livro com toques de locais onde você pode encontrar Camus, né? Albert Camus Brasil é uma fonte muito rica, meu amigo, eu não sei como é que você encontra aqueles vídeos do Camus, aquelas fotos, pelo amor de Deus, até Camus de sunga você encontrou sunga, na praia. Que foda, mano, até isso o cara encontrou, velho. Aquela dele brincando lá com os colegas lá, não sei se é tênis, não sei se é peteca e tal, mesmo quando eu vi aquilo ali, eu botei assim, meu irmão, me emociona ver esses vídeos, assim, porque me emociona mesmo, cara. A gente que estuda Camus em 2007, 2011, né? O Igor, 2011 ou 2007, que o conteúdo era escasso demais de Camus, cara, muito escasso. Aí tu vê esses vídeos assim, raríssimos, cara. Tu vê, meu irmão, chega a dar um arrepio. Então, a gente vai botar nos anexos, né, Alberto, essas fontes, usando a ideia também da Michelle de pegar questões artísticas sobre Camus, que era para colocar no Drive. Nós vamos botar no anexo lá obras artísticas que falem do Camus, por exemplo, aquela música que a Tiliane sempre usa, daquela banda inglesa, Engenheiros do Havaí, outros filmes que façam conexão com a ideia do Camus, os próprios filmes das ideias do Camus, como A Peste, como O Estrangeiro, colocar isso no anexo. E só mais uma coisinha, gente, esses textos, eles não têm o teor, por exemplo, de artigos científicos, como eu coloquei aqui, são sensibilidades filosóficas, ou seja, para dar aquela liberdade maior das pessoas poderem falar da sua apreciação em relação aos textos camusianos, certo? Quase como se fosse uma coisa realmente poética, literária, entendeu? Lógico, se a pessoa botar uma referência de alguém, lá no final do livro a gente marca a página, bota a referência, bota a página do livro que a pessoa está citando, óbvio, né? Mas no texto é como se fossem declarações assim em relação a poesias ou literaturas, enfim, a sua sensibilidade sobre o autor naquele tema ali, seja educação, psicologia, literatura, enfim, certo? Então essa é uma ideia que foi ventilada hoje no GEC, que aí eu estou passando para vocês, caso vocês se interessem também. Aí provavelmente, gente, lá para início de novembro ou finalzinho de outubro, eu vou me responsabilizar de pegar os textos e reunir e levar para a CBL para a gente registrar isso. Lógico, depois de conversar, debater e tal, né, a gente fazer isso. Fechar o ano com essa obra aí de todo mundo. Perfeito, perfeito. Vamos fazer isso mesmo. É preciso, gente, é preciso colocar esses tipos de produção, sabe? Chamar mais pessoas. Acho que é muito bom. É bom para o nosso Lattes, é bom para o nosso nome, para o profissional, né? Enfim, para tudo isso. Pode falar, Alberto. Igor, pessoal, é muito rápido. Eu só queria reforçar o convite a quem está aqui, né? Amanhã, lá no perfil do Albert Camus Brasil, lá no Instagram, eu vou ter uma conversa com um amigo, assim, foi a primeira pessoa que eu encontrei, assim, que estudava Camus pelo Instagram, né? Foi o Vinícius Lara. Ele é psicanalista, historiador, e a gente vai fazer uma live sobre o suicídio como uma questão existencial dentro do mito de Sísifo. Então, eu convido todo mundo que puder, domingo, amanhã, 7 da noite, lá no Instagram.
Era só isso mesmo. Valeu, Alberto. Obrigado, viu? Depois tem o Introdução ao Albert Camus no YouTube, né? Vou falar sobre revolta. E aí, ao longo da semana, a gente tem umas outras atividades também, tá certo? Vai tirar foto aí, Jefferson? Já peguei. Antes do Alberto desligar, eu já tirei a foto. Pedi que o Emanuel discretamente... Obrigado, Emanuel, viu, meu querido? Você ter entrado aí. Já tirei a foto, viu, Alberto? Não adianta correr. Tem que pegar o Alberto assim, cara. Tem que pegar o Alberto distraído. Com certeza, quando tiver a foto publicada, eu vou estar assim, ó. Não, tá bom. Então vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Eu vou Todo ter que mundo no entrar 3 aí, por favor, no 3. Um mandado de restrição. Bora lá, Alberto. No 3 aí, Alberto. No 3, vai. 1. O Alberto ligou. Não, já tirei. Já era, já foi. Não, mas eu já tinha tirado foto antes, então eu te mando. Jefferson. Pronto, pode crer. Eu estou mandado de restrição. Vocês estão fazendo uso bem. ilegal da minha imagem. Não estão me pagando. Que é isso, Alberto? Tá usando minha imagem. Gravação já tá rolando aqui, desde coisa. Você tá ficando famoso agora. Tá famoso de onde? Fazendo live a cada semana. Ei, Igor. Ele fazia uma live por mês. Ele fazia uma live por mês. 2. Aí ele gostou do negócio, agora tá fazendo 3, 4. Não me venha. 2 lives. Emanuel e tal. Muito mal. Esse ligue. Quando a gente começou aqui a volta aqui os grupos, cara. Aí eu lembro até hoje a emoção, quando o Alberto foi e disse: não, eu sou administrador da página Albert Camus Brasil. Aí eu fiquei aqui, mano, peraí, mano. Hã? Aí o Igor, rapaz, ficou todo mundo em choque naquele momento, assim, porque todo mundo era admirador do trabalho do cara, né, mano? É um doido. Gente, eu vou aqui encerrar a gravação. Eu vou encerrar a gravação porque a gente já tá na parte da conversa de botequim, né? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Você que assistiu, inclusive essas últimas partes aqui, meio bastidor, mas enfim, tamo junto. Até o próximo sábado. Grande abraço, pessoal. Igor, depois tu edita, vê se tu